Agora, a gente vai ouvir o outro lado e vamos conversar com uma das deputadas que assinou esse projeto de lei. É a Sâmia Bonfim, deputada federal pelo PSOL de São Paulo e líder do partido na Câmara. Ela está com a gente aqui por videochamada para a gente debater esse assunto. Deputada, muito bem-vinda, me ouve bem? Ouço bem, você me ouve bem também? Perfeito, deputada. Bom, deputada, a gente estava aqui debatendo, né, e avisamos aqui ao nosso público que a bancada do PSOL apresentou um projeto de lei que revoga a autonomia do Banco Central. Por que, do ponto de vista do partido, essa medida é tão importante? Bom, primeiro que o Brasil tem a mais alta taxa de juros de todo o mundo. O deputado José Nelto, ele mencionou que vários países no mundo têm um banco central autônomo, mas nenhum deles tem grau de descontrole sobre suas diretrizes. Por exemplo, nos próprios Estados Unidos, uma das diretrizes do Banco Central, que é autônomo, é taxa de juros moderados, é a diretriz de estabilização dos preços no Brasil e, consequentemente, a possibilidade de mais geração de empregos. Aqui não. A autonomia, na verdade, significa uma subserviência ao mercado financeiro. E é por isso que as taxas são tão altas, porque o mercado financeiro tem o controle sobre as contas públicas, acaba ditando muitas vezes os rumos da política e da economia, e isso tem um impacto gigante para o conjunto da população brasileira. Quase 80% das famílias, por exemplo, estão endividadas. Isso significa que aquelas pessoas que estão no cheque especial, ou aquelas pessoas que fazem financiamento, por exemplo, consignado, elas têm um pagamento muito maior do que poderiam e do que deveriam, de acordo com a renda, de acordo com as condições econômicas das famílias, justamente porque o Brasil mantém essa taxa altíssima e descontrolada. Se é um órgão público, ele tem que estar alinhado com as demais políticas que estão sendo tocadas pelo governo federal, senão fica a política fiscal desassociada do que é a política monetária. A gente questiona esse termo autonomia por esse aspecto, né? Porque não é uma autonomia com relação aos interesses da população, ou é uma autonomia com relação ao governo, mas na prática, Roberto Campos Neto, por exemplo, ele foi indicado pelo governo Bolsonaro, pela regra que foi aprovada aqui na Câmara. Ele deve permanecer durante esse governo, só que ele não é um nome aleatório. Ele estava à frente do Banco Santander antes de assumir, e ele também é analista declarado. Ele esteve presente em uma série de jantares durante a campanha do ano passado. Ele participa de grupos de WhatsApp, de articulação dos ex-ministros do Bolsonaro. Então, ele acaba agindo como uma chantagem, como um infiltrado dentro desse governo, porque através do controle do Banco Central, ele acaba impedindo uma das principais metas do governo, que é justamente a geração de emprego, a recuperação da economia, que foi o projeto vitorioso nas urnas. O projeto que o senhor Campos Neto representa, o bolsonarista, foi derrotado nas urnas. Por isso que é a nossa proposta. Se travou, acho que está voltando agora. Agora voltou, está ótimo. Tá bem. É tanto a revogação da autonomia quanto o estabelecimento de algumas diretrizes, que proponha, por exemplo, uma quarentena, tanto para o presidente quanto para os demais diretores que assumam o comando do Banco Central, quarentena com relação à relação com o mercado financeiro, que 48 meses antes e 48 meses depois eles não têm a relação, que eles não possam ser acionistas de nenhum setor financeiro que esteja submetido à análise do Banco Central para que não haja conflito direto de interesses, e essas diretrizes, né, que garantam taxa de juros moderados, que garantam estabilidade de preços e que tenha como objetivo principal a geração de empregos no Brasil, que com uma taxa de juros elevada é praticamente impossível avançar nesse aspecto. Deputada, conversando com a senhora, e agora há pouco conversamos também com o deputado José Nelto, fica a sensação de que há um diagnóstico de que a taxa de juros no Brasil está nas alturas, mas há uma divergência da forma em como solucionar essa questão. Há uma visão mais liberal, que foi defendida aqui pelo deputado José Nelto, e há uma outra visão, que seria a revogação da lei da autonomia do Banco Central. Eu queria entender da senhora, que está aí dentro da Câmara dos Deputados, vive esse dia a dia, qual é o clima político hoje e para qual lado tende a caminhar essa mudança? Olha, a gente sabe que há uma predominância de uma visão liberal ou mais, de uma pressão por parte do mercado financeiro sobre aquilo que é aprovado no Congresso Nacional. E essa pressão também se faz sobre o próprio governo federal. É claro que uma declaração do Lula
em confronto com o Roberto Campos Neto, vai ter um impacto direto na Bolsa, porque é dessa forma também como eles agem, na forma da chantagem, na forma da pressão, justamente para que possam seguir ditando a política econômica no Brasil. Mas a gente acha que, por mais difícil que seja, é necessário que esse tema seja pautado, porque pode ser que a classe política não tenha essa compreensão, mas a dona de casa, o chefe, a chefe de família, aquelas pessoas que estão com as contas completamente comprometidas, que não conseguem garantir que o seu salário caiba no mês, porque estão endividadas, sabem exatamente o que significa a taxa elevada e sabem o que significa o não compromisso com a sua redução. E quando a gente fala em revogar a suposta autonomia, na verdade significa que possa ser parte da organização política no Brasil, do planejamento das contas públicas, também a destinação das políticas do Banco Central, que ele possa ser parte desenhada desse projeto de geração de empregos, de redução do endividamento das famílias e, portanto, essa é a nossa perspectiva. A gente sabe das dificuldades, mas a gente sabe que as demandas reais do povo brasileiro tornam urgente esse debate. Quando foi aprovado, nós votamos contra, nós, enfim, nos articulamos com uma série de entidades, infelizmente nós perdemos o debate, mas na época nós alertamos. O modelo que está sendo proposto no Brasil não existe em lugar nenhum do mundo. Essa autonomia descontrolada, desenfreada, na verdade, vai dar mais poder de chantagem para o mercado financeiro. E é justamente isso que a gente vem acontecendo. Não pode ter um descompasso entre política de governo e política monetária. E por isso a gente propõe a autonomia e essas outras diretrizes, né, de controle de preços, de controle de taxa de juros, de quarentena para o presidente e para os seus diretores, para que tenha como objetivo a geração de emprego no Brasil. Deputada, vou pular aqui uma das nossas perguntas para tentar entender melhor esse panorama. Eu queria saber da senhora, avaliando a cena a real política que a gente vive no dia a dia, seria mais fácil hoje refazer a lei que define a autonomia, que foi aprovada anteriormente, corrigir alguns pontos que vocês avaliam não estarem funcionando bem, ou derrubar essa lei e aprovar outra? A nossa proposta é derrubar essa lei para que a gente tenha novas diretrizes, uma outra legislação no lugar, mas que ao menos do caldo dessa discussão, do processo de negociação, de debate, a gente saia com diretrizes, porque da forma como está hoje é absolutamente descontrolado e entregar completamente a economia do Brasil sob chantagem do mercado financeiro. A gente acha que essa lógica de autonomia, ela só serve para enfraquecer a possibilidade do governo fazer investimentos e garantir o desenvolvimento do Brasil, a nossa recuperação econômica, e que para isso é preciso a revogação dessa autonomia, mas isso precisa ser acompanhado, acima de tudo, com diretrizes, com metas, com qual é o papel do Banco Central no que diz respeito à organização da economia no Brasil. Perfeito. A gente tem visto nos últimos dias embates duros, né, públicos do presidente Lula com o presidente do Banco Central, Campos Neto. E também tem se falado, né, tem se especulado no mundo da política uma possível exoneração do presidente do Banco Central. Eu queria entender o que a senhora pensa sobre isso, se seria uma solução de curto prazo e se isso é possível dentro do arcabouço jurídico que a gente tem hoje no Brasil. A legislação, ela garante a sua permanência, né? A permanência do Campos Neto, justamente porque essa suposta autonomia significa isso, que foi indicado no último governo e que deve seguir durante o governo seguinte. Agora, há uma série de indícios e de ações por parte do Campos Neto que mostra que ele está tendo uma interferência política diante do seu papel. E isso precisa ser questionado. Precisa ser questionado tanto judicialmente, mas isso também é um elemento político de questionamento para o próprio presidente Lula. As evidências das relações que ele tem com o próprio senhor Jair Bolsonaro tornam um escândalo a sua permanência diante do Banco Central, porque é óbvio que ele tem um interesse direto em tentar atrapalhar os rumos da economia do Brasil durante o governo Lula. Então, esse é um elemento importante. Ou mesmo a sua relação direta com o Banco Santander, que foi o local onde ele comandava anteriormente a entrar no comando do Banco Central. Ele tem interesse direto com o mercado financeiro. Então, há elementos políticos e jurídicos para que isso seja questionado. A gente sabe, muitas vezes se opta não por esse caminho em função de uma eventual crise política que possa se estabelecer. Agora, é necessário que o povo brasileiro saiba quais são os reais responsáveis e o porquê dessa situação da taxa de juros no Brasil ser tão elevada.
Perfeito. Pessoal, conversamos com Sami Bonfim, deputada federal pelo PSOL de São Paulo. Muito obrigado, deputada, por esclarecer os pontos aí que vocês apresentaram.